Sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, durante esta semana, a oração da coleta que nós fazemos no início da missa nos aponta para as alegrias eternas, as verdadeiras alegrias. Nós rezamos a Deus, pedindo que Deus una os nossos corações, o coração de todos os fiéis, para que todos nós saibamos amar o que Ele ordena, isto é, amar a sua vontade, e para que nós saibamos esperar a sua promessa. Então, um só coração, todo mundo unido, num só coração, para amar a vontade de Deus e para esperar com confiança a sua promessa. E a oração continuava dizendo, para que na instabilidade deste mundo tenhamos os nossos corações fixos nas verdadeiras alegrias. Muito interessante a oração que tem nos acompanhado desde o domingo. Um só coração que ama a vontade de Deus, que confia na sua promessa e que não coloca suas seguranças nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo passam, mas cujo coração confia e espera as alegrias eternas. Os corações fixos nas alegrias verdadeiras. Nós estamos nesta missa, de algum modo também agradecendo a Deus pelos serviços pastorais do padre, quase 3 anos, e todos nós já por experiência sabemos que as pessoas passam na nossa vida. Na experiência da nossa família, de alguém que viaja, de alguém que deixa o nosso convívio, que nós até quereríamos poder contar mais, mas a verdade é que nada neste mundo é estável, imutável, permanente, tudo passa.
Vocês tiveram experiências de padres que passaram muitos anos, de padres que passaram, não sei, poucos anos. Na verdade, todos nós passamos. Só há uma realidade que é imutável, que é estável, que permanece para sempre. Esta realidade nós a chamamos de Deus. Né? Deus permanece para sempre. O amor de Deus permanece para sempre. Né? Tudo o resto passa. Tudo o resto. Agora, é verdade que entre as coisas que passam, a gente busca o que não passa. E se poderia dizer também assim em relação a um padre que deixa uma paróquia, vai para outra, a um amigo que precisa viajar. Porque nas coisas que passam, a gente precisa se agarrar ao que não passa. Aquilo que permanece. E alguém poderia dizer, mas o que é que o padre poderia ter oferecido a nós daquilo que não passa e que a gente poderia se agarrar, né? É claro que aqui está toda a dimensão da graça de Deus, do amor de Deus. O amor de Deus permanece. Então, se em algum momento uma palavra do Padre, um gesto do Padre, né, em algum momento um conselho, não é, um sorriso, uma bênção, um sacramento foi oferecido, foi dispensado da graça de Deus, isso não passa, isso permanece. A palavra de Deus permanece. Interessante que São Paulo agradecia a comunidade e até fazia uma avaliação da sua trajetória, do seu trabalho, das suas fadigas. Oxalá que eu pudesse dizer como São Paulo, mas não posso fazê-lo porque quem sou eu comparável a São Paulo? Com todas as minhas fragilidades, com todas as minhas limitações, não há como eu dizer aquilo que São Paulo disse: certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas, trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. E ele dizia assim: foi assim que anunciamos o Evangelho. É como se São Paulo dissesse: tudo o que fizemos só valeu a pena porque o Evangelho foi anunciado, porque Cristo foi proclamado, porque o Evangelho de Deus chegou aos seus corações. Vós sois testemunhas, dizia São Paulo, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis, repare que bonito, que como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Qual é a alegria de São Paulo? É a alegria de ter sido um instrumento de Deus para levar os fiéis à glória de Deus. Esta é a alegria do apóstolo. Em nenhum momento o apóstolo diz isso para se vangloriar, como se fosse ele a fonte, o autor de tudo. Mas coloca com muita clareza, com muita transparência, para que se pudesse ver o quanto o Evangelho
chegou através daquele apóstolo, através do seu trabalho. E depois ele completava dizendo: por isso agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus sem cessar. Interessante que quando, numa reunião que nós fizemos com as lideranças da comunidade, e alguns começaram a falar: padre, a gente gostaria de ter uma missa de despedidas. E eu disse logo: não, uma missa de despedidas não, mas uma missa de ação de graças. O apóstolo diz: agradecemos a Deus sem cessar. Agradecer a Deus pela palavra que foi ouvida, pela graça que foi dispensada, pelo amor que foi dedicado. Agradecer a Deus porque, de algum modo, o Evangelho foi anunciado e chegou ao coração. É por isso que devemos agradecer. Não é tanto aqui o padre, simplesmente como pessoa, né? Mas é muito mais. Ele, enquanto pessoa doada, pessoa em função da missão que lhe foi confiada. É isso que devemos agradecer. Agradecer porque vós, dizia São Paulo, por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus. Ora, de nada adiantaria o anúncio da palavra se o coração dos fiéis não se abrem para ouvir a palavra. Jesus já diz isso no Evangelho. A força da palavra, que é a semente, somente chega ao efeito esperado se o terreno for bom. Repara, se for acolhedor, se houver disposição, tem a palavra anunciada a um coração aberto. E São Paulo agradecia por quê? Porque a comunidade de Tessalônica acolhia a palavra, mas não como palavra humana. Não era uma palavra humana do apóstolo simplesmente, que a comunidade acolhia, mas uma palavra divina. Por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é palavra de Deus, que produz efeito na sua vida, na vida de cada fiel, que abraçastes com a fé. Repare, voltando ao nosso raciocínio inicial, nossos corações devem estar fixos nas verdadeiras alegrias, não na instabilidade desse mundo. Devem estar fixos nas verdadeiras alegrias, na palavra que é vida. Jesus dizia no domingo passado: estas palavras que eu vos digo são espírito e vida. É somente a palavra de Deus que pode dar vida, encher a nossa vida, encher o nosso coração de sentido. E como é bom quando esta palavra é transmitida com fidelidade. Como é bom quando esta palavra, mesmo revestida da humanidade, ela traz dentro de si a força da graça de Deus, que faz dela não uma palavra somente humana, mas uma palavra divina. É isso que a gente espera, meus irmãos, sempre. Espera de um ministro de Deus, espera de um sacerdote. E é isto que nós devemos sempre agradecer. Sempre agradecer a missão. E é neste sentido que nós
devemos sempre crescer no amor, numa reverência aos nossos pastores. Sim, digo isso não em relação a mim simplesmente, porque recebi também de vocês provas de carinho, de amor, de atenção, mas em relação a todos quantos são colocados por Deus a serviço da comunidade. Eu senti de vocês, muitos de vocês, das senhoras, um carinho de mãe, de amor. Como isso é bonito, como isso aproxima. Atenção, cuidado. Isso digo não por mim mesmo, repito, mas em razão do ministério ou do mistério do sacerdócio na vida de uma comunidade. Do mistério de Cristo, que se faz presente, que se manifesta na vida, na missão do Padre. E é claro, São Paulo, o mesmo São Paulo em outra ocasião dizia que esta graça, que é a graça de ser pastor, a graça de ser ministro da graça de Deus, ministro das coisas de Deus, esta graça, o apóstolo diz, é guardada num vaso de barro, que pode trincar, pode quebrar. Este vaso de barro é a nossa humanidade. É a humanidade do sacerdote, que muitas vezes marcada também das limitações da fragilidade. Mas aqui, onde os nossos corações devem estar fixos, é na força da graça, é na palavra, é na graça de Deus que é transmitida, que chega ao coração mediante a força ou mediante a presença, a missão do sacerdote. Por fim, meus irmãos e irmãs, tão bonito o salmo, valeria a pena a gente meditá-lo, em outra ocasião, em casa. Senhor, vós me sondais e conheceis.